A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Inclinai, Senhor, vosso ouvido para mim e escutai-me. Salvai vosso servo que confia em vós, meu Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro.
21º domingo do tempo comum. Hoje é 23 de agosto, ano 2026, mês de agosto já se encaminhando aí para o seu final, né, o 8º mês do ano. Estamos aí nos aproximando dos 4 meses finais desse ano de 2026. Estamos no mês das vocações, agosto, né, todo final de semana é lembrada uma vocação da nossa igreja. Hoje a gente fala da vocação do leigo, né, tão importante aí para as atividades do dia a dia da paróquia, da diocese, né, também das capelas, comunidades, né. Se não fosse o leigo que se dispõe a fazer o trabalho dentro da comunidade, seria muito difícil, né, para manter a igreja firme e forte como está nesses mais de 2000 anos. 5º ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Ibirama, 87.9 FM. Programa Minutos do Evangelho, realizado pela PASCOM, a Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia. A liturgia deste domingo, né, 21º domingo do tempo comum, ela nos fala o seguinte: a liturgia deste domingo nos questiona sobre quem é Jesus para nós, convidando-nos a responder inspirados na sabedoria divina. Pedro, representando os discípulos, expressa a sua fé no Senhor, o único que pode dar a segurança de uma rocha sobre a qual a comunidade é construída. Especialmente neste Dia dos Leigos, demos graças ao Pai por todos os que se dispõem a servir na comunidade. Como eu já falei, né? Tão importante o trabalho do leigo, né? E vamos nos espelhar em São Pedro, né, quando respondemos ao Senhor. Momento com Maria de hoje no programa, Nossa Senhora da Saúde. Essa data foi dia 11 de agosto, a gente só vai falar hoje. Né, nos últimos 2 domingos a gente falou de Nossa Senhora da Assunção, né, uma data também muito importante para a igreja. Hoje também teremos, dentro do programa Minutos do Evangelho, o quadro Os Santos da Santa Igreja, com a Sara Niotti Miller, ela que é da PASCOM da Capela Bom Jesus, ali, bairro Bela Vista, Progresso. Quadro Catequese na Paróquia, temos o Eduardo, a Jennifer, também o Christopher, com quadros no programa deste domingo. O Evangelho de hoje, de São Mateus, no capítulo 16, versos 13, versículo 20, que diz assim: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Padre Rafael nos traz o Evangelho de hoje, também uma linda reflexão para este domingo do Senhor. Cerramos a introdução do nosso programa. Fiquem conosco, o programa está repleto de atrações hoje, trazendo uma mensagem de amor e paz e o Evangelho de Nosso Senhor. Vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 137. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ouçamos a música do salmo de hoje. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem.
Um momento com Maria, um momento muito especial da gente falar das devoções à Nossa Senhora. São tantas devoções, né? E uma só Maria, mas a gente se sente muito feliz em poder falar um pouquinho das devoções que o povo cristão tem elegido, né, para Nossa Senhora ao decorrer desses milênios, né? Hoje nós vamos falar de Nossa Senhora da Saúde. A data dela é 11 de agosto. É bem rápido, a gente já traz mais resumido, né? Mas a gente faz a lembrança desta devoção mariana. O século XVI foi muito triste para a Europa, com muitas doenças e a grande peste, conhecida como a peste negra. Ela assolou todo o continente, principalmente Portugal. O ano de 1569 foi o pior de todos. Os hospitais estavam lotados, não havia onde colocar tantos doentes. Muitas pessoas já haviam morrido. O rei de Portugal, Dom Sebastião, sem mais recursos, pediu ajuda até para a Espanha, mandar seus médicos e remédios para o socorro. Foi um momento muito triste, né, da humanidade. Foi a peste negra, né, que assolou ali toda a Europa, né, e o mundo conhecido, né, na época. Não chegou a assolar aqui o Brasil, que havia sido descoberto há pouco tempo, né, as Américas, mas na Europa foi terrível, né, uma grande epidemia, matou muita gente. O povo de Portugal, em desespero, organizou várias missas, orações e procissões com a imagem de Nossa Senhora durante vários meses. Para lembrar, né, Portugal sempre foi muito devoto de Nossa Senhora, né? O povo todo lá do país que descobriu o Brasil, né, e trouxe essa devoção para cá também, né? Perto da igreja da cidade de Sacavém, os coveiros tiveram que abrir muitas covas para enterrar tantas pessoas que já haviam morrido por causa da peste. E aconteceu que, ao abrirem uma cova, acharam uma pequena imagem de Nossa Senhora. Olha aí, né? Todos viram o fato como um milagre e começaram a rezar e fazer procissões pedindo o fim da peste. No ano seguinte, as mortes foram diminuindo, até acabarem. A população então escolheu o dia 20 de abril para comemorar o fim da grande peste, e com uma grande procissão, escolheram o nome de Nossa Senhora da Saúde, para agradecer a ajuda de Maria Santíssima. A partir deste ano de 1570, em todos os anos é comemorado o Dia da Santa, que acabou com a peste em Portugal. Esta devoção, então, se expandiu para a Espanha e por toda a Europa. E Nossa Senhora é lembrada e venerada com este nome há quase 450 anos. Na cidade de São Paulo existe a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, aqui no Brasil, né? A paróquia recebeu uma imagem da Santa vinda de Portugal. Todo dia 15 de agosto é celebrada a festa em honra a Nossa Senhora da Saúde. Aí a data varia, né? Aqui a gente lembra dia 11 de agosto, né, como sendo a data de Nossa Senhora da Saúde, né? Mas pode ser dia 15 também, né? Depende muito, assim, da cultura de cada lugar, né? Mas essa devoção à Nossa Senhora da Saúde, por intercessão dela, né, o povo, lá na época da peste negra, considerou que ela ajudou muito, né, a terminar com essa doença tão grave que assolou lá, principalmente Portugal, né, e toda a Europa, né? Mas Portugal é lembrado, então, como tem essa grande devoção à Nossa Senhora, eles colocaram Nossa Senhora como Nossa Senhora da Saúde, né? E aqui no Brasil a gente tem essa devoção mariana também, né? Nossa Senhora da Saúde. Para encerrar, né, a gente vai fazer a oração, né, uma das orações, a Nossa Senhora da Saúde, né, para lembrar e marcar essa devoção. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, Consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, e livrai-nos sempre de todos os perigos e das doenças, ó Virgem gloriosa e bendita. Senhora nossa, medianeira nossa, advogada nossa, com vosso Filho, reconciliai-nos. A vosso Filho, recomendai-nos. A vosso Filho, apresentai-nos. Virgem puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos,
e a distribuidora de todas as graças. Na nossa fraqueza e no nosso desânimo, apelamos hoje para os tesouros da vossa divina misericórdia e bondade e atrevemo-nos a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, tendei-nos em nossa enfermidade, dai-nos a saúde do corpo para que possamos cumprir os nossos deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição, sirvamos a vosso Filho Jesus e agradecemos a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ó Virgem Santa, que sois a saúde do enfermo, refúgio dos pecadores e consoladora dos aflitos. Derramai vossas graças a todos os necessitados do teu infinito amor. Interceda por todos aqueles que sofrem na dor. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Misericórdia e bondade nós encontramos no teu colo de mãe. E nos dê a saúde do corpo, estendei sobre nós, ó Mãe, teu manto de luz. E nos mostre o caminho que leva ao teu Filho Jesus. Rogai por nós. Misericórdia e bondade nós encontramos no teu colo de mãe. E nos dê a saúde do corpo, estendei sobre nós, ó Mãe, teu manto de luz. E nos mostre o caminho que leva ao teu Filho Jesus. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Paz e bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Santos da Santa Igreja Católica. Nesta edição, a gente recorda os nossos intercessores entre os dias 17 a 22 de agosto. Iniciando então em 17 de agosto, nós celebramos São Jacinto, um polonês que, ao conhecer Domingos de Gusmão, depois do São Domingos de Gusmão, ele entrou para a recém-fundada Ordem dos Dominicanos
e foi responsável então por evangelizar toda a Polônia. Então se fala dele como o apóstolo da Polônia. No dia 18, a igreja nos convida a celebrarmos Santa Helena Imperatriz, mãe de Constantino, o imperador que deu liberdade de culto aos cristãos numa época de terríveis 3 séculos de perseguições aos católicos. Piedosa com os pobres e de profunda fé cristã após a sua conversão, ela construiu importantes basílicas e ela é recordada também por, numa peregrinação, ter descoberto a relíquia da verdadeira cruz de Cristo e doado as relíquias a igrejas. Em 19 de agosto se celebra São João Eudes, presbítero francês, fundador da Congregação de Jesus e Maria, dedicada especificamente à formação de sacerdotes, além de difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Ele também prestou um papel importantíssimo na época da epidemia da peste, pois, com suas missões e pregações, ele não abandonou o seu povo. O dia 20 vem com São Bernardo de Claraval, um abade da ordem cisterciense, que são monges dedicados à oração, contemplação e trabalho, e um grande doutor da igreja, próximo dos cavaleiros templários e um grande defensor da doutrina da Igreja Católica contra as heresias. Em 21 de agosto, nós recordamos São Pio X, que foi Papa entre 1913 e 1914 e também uma das figuras mais influentes do século XX na Igreja Católica. O seu pontificado foi marcado por uma profunda missão de restaurar todas as coisas em Cristo. Esse era o seu lema papal. Com muita fé e muito zelo pastoral, ele buscou renovar a igreja, mas de maneira adequada. Ele promoveu a educação religiosa, a gente lembra até hoje do Catecismo de São Pio X, a participação na Eucaristia e a defesa plena da doutrina católica. E para finalizarmos, no dia 22, nós celebramos Nossa Senhora Rainha, 8 dias após a solenidade da sua ascensão gloriosa ao céu, e também porque foi coroada por Deus como Nossa Rainha do céu e da terra, já que ela é mãe de Jesus Cristo, o Rei do Universo. Nos despedimos hoje, então, com uma frase de São Carlo Acutis: a única coisa que nós temos que pedir a Deus em oração é a vontade de sermos santos, que sejamos santos então aqui na nossa paróquia Santo Berto. Fiquem com Deus e aproveitem todos os quadros do programa Minutos do Evangelho. Catequese na Paróquia. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. Se Deus te chamasse hoje para uma missão que você não entende completamente, você teria coragem de dizer sim? E aqui
entra a jovem Maria. Quando pensamos em Maria, muitas vezes imaginamos apenas a imagem de Nossa Senhora, serena, com o menino Jesus nos braços, mas antes de ser mãe de Jesus, Maria foi uma jovem que tinha sonhos, planos, dúvidas e provavelmente muitos medos. E é justamente isso que torna a história dela tão próxima de nós. Maria não recebeu de Deus um mapa mostrando cada passo que teria pela frente. Ela recebeu um chamado e precisou confiar. O Evangelho de Lucas nos apresenta um dos momentos mais importantes da nossa fé. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 38. Percebam a força dessas palavras. Faça-se em mim. Maria não sabia exatamente como seria o futuro. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha algo maior, a fé. E talvez essa seja uma das maiores lições que Maria pôde ensinar aos jovens de hoje. Vivemos em um tempo em que queremos ter tudo planejado. Queremos saber aonde vamos chegar, qual será o resultado, se vai dar certo, se as pessoas vão aprovar. E muitas vezes temos medo de dar um passo, porque não conseguimos enxergar o caminho inteiro. Maria nos ensina que fé não é ter todas as respostas. Fé é confiar naquele que conhece o caminho. Ela também nos ensina sobre coragem. Ser corajosa não significa não sentir medo. Maria certamente enfrentou momentos difíceis. Precisou lidar com uma gravidez inesperada, com incompreensões, com incertezas, com a responsabilidade de cuidar de Jesus e mais tarde com a dor de vê-lo sofrer. Mas Maria não fugiu da missão, ela permaneceu. E talvez seja isso que Deus esteja pedindo de muitos jovens hoje. Não que sejam perfeitos, mas que tenham coragem de permanecer fiéis, mesmo quando as coisas ficam difíceis. São João Paulo II dizia aos jovens: não tenhais medo de abrir as portas a Cristo. Maria foi uma mulher que abriu as portas da sua vida, do seu coração e da sua história para Deus. E nós? Quantas vezes Deus bate a nossa porta através de uma oportunidade de fazer o bem, de perdoar alguém, de servir, de recomeçar, de voltar para a igreja, de ajudar um amigo, de escolher aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está olhando? Talvez a nossa resposta precise ser como a de Maria: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Maria também nos mostra que juventude não é sinônimo de incapacidade. Deus confiou uma missão imensa a uma jovem. Isso significa que Deus também pode confiar coisas grandes a nós. Talvez você pense: eu sou jovem demais, eu não sei o suficiente, eu não sou santo, eu já errei demais. Maria nos lembra que Deus não espera que sejamos perfeitos para começar a agir em nossa vida. Ele procura corações disponíveis. E quando olhamos para Maria,
percebemos que santidade não é viver uma vida sem problemas. Santidade é permitir que Deus esteja presente dentro dos problemas, das escolhas, das dúvidas e dos recomeços. Por isso, quando você estiver diante de uma decisão difícil, lembre-se de Maria. Quando tiver medo do futuro, lembre-se de Maria. Quando sentir que Deus está te chamando para algo novo, lembre-se de Maria. E quando pensar que sua juventude é pequena demais para fazer a diferença, lembre-se de uma jovem chamada Maria, que disse sim a Deus. E esse sim mudou a história do mundo. Talvez hoje Deus não esteja pedindo de você algo grandioso aos olhos das pessoas. Talvez esteja pedindo apenas um pequeno sim. Um sim para amar. Um sim para perdoar. Um sim para recomeçar. Maria foi jovem, mas não deixou que sua idade fosse maior que sua fé. Que nós também possamos aprender com ela a dizer: Senhor, eu não sei como será o amanhã, mas se tu estiveres comigo, eu quero caminhar. E que assim como Maria, a nossa vida também possa se tornar um lugar onde Deus encontre espaço para realizar coisas bonitas. Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. E vamos continuar com a leitura do livro Catequeses de São Curadars. Continuando sobre a explicação que São Curadars dá sobre a Palavra de Deus, ele continua dizendo a seguinte leitura. Meus filhos, por que as pessoas são tão cegas e ignorantes? Por que não dão importância à palavra de Deus? Há muitas que sequer dizem um pater e uma ave para pedir ao bom Deus a graça de bem ouvi-la e de bem aproveitar dela. A palavra, às vezes, não é escutada pelas pessoas, ao qual simplesmente as ignoram, fazendo com que isso é um relativismo ao qual, puxa, não devemos ser tão fiéis ao que diz por não sermos tão exigentes com o próximo. Não, nada disso. Não é esse o caminho. Não é essa a nossa segurança. Não é essa a nossa verdade. Não podemos relativizar a palavra de Deus. Temos que sim buscar entendê-la. E a única questão que nós temos que fazer para entender é seguir o que o magistério da Igreja nos ensina, o que o padre nos orienta durante uma homilia ou até mesmo durante uma direção espiritual. Temos que também ter nossa vida de oração em dia, para que a luz do Espírito Santo nos ilumine a fim de entendermos o que a palavra de Deus quer nos passar. Às vezes aquela palavra, aquela leitura naquele momento pode ser a solução de muitos dos nossos problemas. Mas para que nós a entendamos, nós precisamos sim estar abertos com o coração, não somente com a mente, mas para que a nossa alma entenda o que deve ser feito.
às vezes é dolorido, mas é o mais seguro para que nós possamos ter uma vida digna ao qual Deus nos quer, a fim de nos proteger e nos guiar no caminho da Jerusalém Celeste. Obrigado a todos, façamos essa reflexão para que nos momentos das leituras da Palavra de Deus, Ele também faça com que nós estejamos rentes e juntos ao qual o que Deus quer nos permitir, nos orientar e nos guiar. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia, aqui na Matriz Santo Berto, e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professum Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, entramos então no segundo dogma sobre o homem, o pecado original, né? Já entendemos que o pecado original é a origem de todo mal, né? É a origem do pecado no mundo, do mal, do sofrimento. Tudo isso vem desse cerne que se chama pecado original. E pecado, de fato, é errar o alvo. O alvo é o nosso caminho até Deus. E original é a origem de todo esse mal. Bom, ao contrário do que alguns filósofos, mais no período modernista, filósofos a partir um pouco antes da Revolução Francesa, como Voltaire e Rousseau, que alegam que o pecado original é apenas um mau exemplo que orienta, mas não é a origem, não estamos vinculados a esse mau exemplo. Não, infelizmente o pecado original se propaga e se transmite de geração por geração. Herdamos, vamos assim dizer, o pecado original. Então, ele, como foi falado no episódio anterior, ele nasce com a gente, é inevitável, ele se propaga. Então, quando nascemos com essa ferida, com essa natureza ferida, essa inclinação ao mal. Claro, é muito difícil a gente ver isso em crianças, né? Porque criança geralmente entende-se que é uma criatura inocente e tudo mais, mas chega-se a uma certa idade da razão que elas, vamos dizer assim, têm uma certa malícia, não se pode negar esse fato. E muita coisa também acontece, né? Se a gente, por exemplo, entender em tribos isoladas que não tiveram contato com o cristianismo e tudo mais, a gente vê um certo nível de brutalidade, violência e coisas que a gente não concebe na nossa cultura ocidental civilizada, né? Por exemplo, vamos lá, uma mulher que, sei lá, que comete um adultério numa tribo lá determinada, ela pode ser estuprada por demais membros da tribo como uma punição, né? Ou sei lá, ou tem diversas coisas assim que ao nosso ver seria repugnante, mas que nessas culturas são completamente admissíveis. Justamente por quê? Porque eles não estão ligados, vamos dizer assim, na verdadeira religião, e não foi eliminado esse vínculo do pecado original. Então existe uma tendência natural do ser humano em se inclinar para o mal. Mesmo nós, batizados católicos, a gente acaba cometendo pequenos deslizes, né? Vamos dizer, sei lá, um simples serviço que eu faço mas eu vou, vamos dizer assim, fechar o olho aqui, não me ater a esse detalhe com muita perfeição, porque senão isso já vai
vai me dedicar mais horas de trabalho e assim vai reduzir o meu lucro, né? Então isso a gente acaba por si só em alguns momentos fazendo, mesmo que ruim, e mesmo que na nossa mente a gente não tenha essa ideia de que isso seja tão ruim, mas a gente faz concessões ao longo da vida. Por isso que a inclinação ao pecado existe na natureza do homem, a natureza ferida pelo pecado original. Não tem como evitar isso. A gente só, vamos dizer assim, rompe com esse vínculo com o batismo. É justamente o batismo que nos lava do pecado e nos tira da escravidão de Satanás. Só que ainda assim a gente precisa lutar contra a nossa concupiscência. Essa concupiscência, que são as tendências, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a concupiscência da soberba da vida. Essas três vias é o nosso corpo se inclinando ao pecado. Então a gente tem que controlar essas concupiscências ao longo da nossa vida para não voltar a ser escravo do pecado, logo entende-se por escravo de Satanás. A gente é resgatado dessa escravidão por meio do batismo, o sacramento do batismo, que Cristo, em sua crucificação, destinou esse sacramento justamente para nos libertar, assim como a gente se liberta dos pecados que a gente faz mesmo depois do batismo através da confissão. Mas a luta continua, né? Não é simplesmente fomos marcados por Cristo, agora estamos salvos. Não, a gente tem que lutar pela nossa salvação para não voltar, porque essas concupiscências e tentações ainda continuam nos tentando, e então a nossa vida como cristão é uma batalha espiritual, né? Portanto, isso se propaga e esse vínculo é rompido pelo batismo, mas a concupiscência, a inclinação ao mal se mantém. Portanto, refletimos sobre o nosso batismo e a nossa luta espiritual. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana, Patem Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu
Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É tão bonito, meus queridos, perceber a forma tão clara como nosso Senhor nos mostra a fundação da igreja, escolhendo São Pedro para ser o nosso primeiro Papa. E assim nosso Senhor realmente funda a igreja sobre a rocha. Como filho de carpinteiro que era, nosso Senhor sabia que uma casa tem que estar bem alicerçada. E durante toda a sua vida pública, inclusive sua própria paixão e ressurreição, ele foi preparando São Pedro para assumir essa grande missão, que foi continuada pelos seus legítimos sucessores e chega hoje até Leão XIV, o nosso pontífice, o nosso Papa. Como é bom saber que a igreja está alicerçada sobre a rocha e realmente e historicamente foi fundada por nosso Senhor. Isso nos dá tanta segurança, posto que o caminho dessa vida precisa estar acompanhado da verdadeira graça de Deus. E, é claro, meus queridos, nossa vida espiritual também é alicerçada sobre a rocha, sobre a fé. E dessa maneira, o Santo Padre, o Papa, nos confirma na fé e nos conduz em segurança até o nosso encontro definitivo com o nosso Senhor. Deus seja louvado pela Igreja e que assim possamos sempre a ela ser fiéis, amando-a, respeitando-a como filhos que somos, da mãe que nos colocou na família dos filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Meu grande abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz
verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Rádio Comunitária 87,9 FM Ibirama, sempre ao seu lado. Existe um estilo de vida no qual a simplicidade traz alegria e a humildade leva à felicidade. Onde aprendemos que menos é mais e que é dando que se recebe. É o nosso refúgio diante do caos e a luz que nos guia em momentos de trevas. É um lugar onde o ferido recebe cura e o arrependido misericórdia. Aqui, nossos dias se libertam da ansiedade e nossas noites descansam com mais paz. Então, onde está esta esperança e quem conhece o caminho? Nossa esperança está em Jesus Cristo. Em sua igreja temos o caminho. Se você quer preencher este vazio ou busca o caminho de casa, nós convidamos você a experimentar a paz que somente vem de Deus. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não
Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Nós continuamos a trazer aqui no programa, sempre no final, algumas gotinhas de reflexão sobre o dízimo, né? Algo que é muito importante para toda a igreja. O texto do que a gente vem trazendo é do livro do padre Cristóvão Jubel, Formação para Agentes da Pastoral do Dízimo das edições CNBB 2023. A pergunta de hoje: o missionário, no caso o representante da Pastoral do Dízimo, né, da comunidade, ele pode receber o dízimo na casa do dizimista? É indicado isso? Vamos lá, a resposta do padre Cristóvão. Somente quando o dizimista não puder ir até a comunidade para participar dela, no caso de enfermos, idosos e também de seus cuidadores. Nesse caso, a comunidade tem a obrigação de prestar esse serviço, entre outros, para quem participou dela enquanto pôde. Então, nesses casos, mas somente nesses casos, né, que o responsável pelo dízimo da comunidade deve ir na casa da pessoa. A pessoa tem que ir na igreja, tem que participar da comunidade, ir na celebração e levar a sua oferta do dízimo, né? Senão não faz sentido você ofertar o dízimo se você não participa da comunidade, né? É uma coisa que não confere, que não bate, que não fecha. Vamos ver então a agenda da nossa paróquia. Ela é curtinha, tem pouco evento agora no final desse mês, né? Então vamos lá para quinta-feira, 27 de agosto, somente quinta-feira, 27 de agosto, 7h30 da noite, temos missa na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalbergia. No domingo é dia 30 de agosto, a gente só vai ter atividade lá, dia 27 e dia 30. Então dia 30 de agosto, às 8 da manhã, temos missa na Igreja Matriz Santo Berto, às 8 horas então. Às 10 horas da manhã é a vez da missa na Igreja São Francisco de Assis, lá no Ribeirão das Pedras. Encerra-se o domingo com a missa às 19 horas, também na Igreja Matriz. Lembrar também que está acontecendo uma nova formação para ministros extraordinários da Eucaristia aqui da paróquia. Né, já tivemos o primeiro encontro, e no dia 30 a gente terá, né, o segundo encontro, né, com a participação do Christopher, né, que vai levar um assunto, e também minha, que estarei ali apresentando um assunto para essas pessoas que estão fazendo essa formação. Então, no próximo domingo, dia 30, a partir da 1h da tarde, também na Igreja Matriz. Encerra-se com a missa às 19 horas. Hoje também temos a missa às 19 horas na Igreja Matriz. Vamos encerrar o programa com a bênção do Padre Rafael. E lembrando, né, o programa Minutos do Evangelho está nas redes sociais, né, depois das 7 da noite, mas também está às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, de segunda a sexta-feira. Ao meio-dia, o programa acontece na Rádio Comunitária, 87.9 FM, a Rádio Ibirama. E repete o programa ali na Rádio Ibirama, às 7 da noite, também de segunda a sexta-feira, e aos domingos aqui na nossa querida Rádio Comunitária. A gente está com o programa ao meio-dia, todo domingo aqui, já há 5 anos, né? Muito tempo já. Muito bem, encerramos o programa hoje. Que essa semana seja abençoada. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama, quero desejar a você, a tua família, toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos.
que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.